A graça do batismo. Os diferentes efeitos do batismo são significados pelos elementos sensíveis do rito sacramental. O mergulho na água faz apelo ao simbolismo da morte e da purificação, mas também da regeneração e da renovação. Os dois efeitos principais são, pois, a purificação dos pecados e o novo nascimento no Espírito Santo. Para a remissão dos pecados. Pelo batismo, todos os pecados são perdoados. O pecado original e todos os pecados pessoais, bem como todas as penas do pecado. Com efeito, naqueles que foram regenerados, não resta nada que os impeça de entrar no reino de Deus, nem o pecado de Adão, nem o pecado pessoal, nem as sequelas do pecado, das quais a mais grave é a separação de Deus. No batizado, porém, certas consequências temporais do pecado permanecem, tais como os sofrimentos, a doença, a morte, as fragilidades inerentes à vida, como as fraquezas de caráter, etc., assim como a propensão ao pecado, que a tradição chama de concupiscência ou, metaforicamente, o incentivo do pecado. Deixada para os nossos combates, a concupiscência não é capaz de prejudicar aqueles que, não consentindo nela, resistem com coragem pela graça de Cristo. Mais ainda, o atleta na luta esportiva só recebe a coroa se lutar segundo as regras. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Uma criatura nova. O batismo não somente purifica de todos os pecados, mas também faz do neófito uma criatura nova, um filho adotivo de Deus, que se tornou participante da natureza divina, membro de Cristo e co-herdeiro com Ele, templo do Espírito Santo. A Santíssima Trindade dá ao batizado a graça santificante, a graça da justificação, a qual torna-o capaz de crer em Deus, de esperar nele e de amá-lo por meio das virtudes teologais. Concede-lhe o poder de viver e agir sob a moção do Espírito Santo por seus dons. Permite-lhe crescer no bem pelas virtudes morais. Assim, todo o organismo da vida sobrenatural do cristão tem sua raiz no santo batismo. Incorporados à Igreja, corpo de Cristo. O batismo nos faz membros do corpo de Cristo. Somos membros uns dos outros, conforme Efésios capítulo 4, versículo 25. O batismo incorpora a Igreja. Das fontes batismais, nasce um único povo de Deus, da nova aliança, que supera todos os limites naturais ou humanos das nações, das culturas, das etnias e dos sexos. Fomos batizados num só Espírito, para formarmos um só corpo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Os batizados tornaram-se pedras vivas para a construção de um edifício espiritual, um sacerdócio santo. Pelo batismo, participam do sacerdócio de Cristo, de sua missão profética e régia. Sois a gente escolhida, o sacerdócio régio, a nação santa, o povo que ele adquiriu, a fim de que proclameis os grandes efeitos daqueles que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. O batismo faz participar do sacerdócio comum dos fiéis. Feito membro da Igreja, o batizado não pertence mais a si mesmo, mas àquele que morreu e ressuscitou por nós. É, portanto, chamado a submeter-se aos outros, a servi-los na comunhão da Igreja, a ser obediente e dócil aos chefes da Igreja e a considerá-los com respeito e afeição. Assim como o batismo é fonte de responsabilidades e de deveres,
o batizado também goza de direitos dentro da igreja: receber os sacramentos, ser alimentado com a palavra de Deus, ser sustentado pelos outros auxílios espirituais da igreja. Tornados filhos de Deus pela regeneração batismal, os batizados são obrigados a professar, diante dos homens, a fé que pela igreja receberam de Deus e a participar da atividade apostólica e missionária do povo de Deus. O vínculo sacramental da unidade dos cristãos. O batismo constitui o fundamento da comunhão entre todos os cristãos, também com os que ainda não estão em comunhão plena com a Igreja Católica. Com efeito, aqueles que creem em Cristo e foram validamente batizados acham-se em certa comunhão, embora não perfeita, com a Igreja Católica. Justificados pela fé no batismo, são incorporados a Cristo e, por isso, com razão, são honrados com o nome de cristãos e merecidamente reconhecidos pelos filhos da Igreja Católica como irmãos no Senhor. O batismo constitui, pois, o vínculo sacramental da unidade que liga todos os que foram regenerados por ele. Um sinal indelével. Incorporado em Cristo pelo batismo, o batizado é configurado a Cristo. O batismo sela o cristão com um sinal espiritual indelével de sua pertença a Cristo. Pecado algum apaga esta marca, ainda que possa impedir o batismo de produzir frutos de salvação. Dado uma vez por todas, o batismo não pode ser reiterado. Incorporados à Igreja pelo batismo, os fiéis receberam o caráter sacramental que os consagra para o culto religioso cristão. O selo batismal capacita e compromete os cristãos a servirem a Deus em uma participação viva na sagrada liturgia da Igreja e a exercerem seu sacerdócio batismal pelo testemunho de uma vida santa e de uma caridade eficaz. O selo do Senhor é o selo com o qual o Espírito Santo nos marcou para o dia da redenção. O batismo, com efeito, é o selo da vida eterna. O fiel que tiver guardado o selo até o fim, isto é, que tiver permanecido fiel às exigências de seu batismo, poderá caminhar marcado pelo sinal da fé e, com a fé de seu batismo, à espera da visão feliz de Deus, consumação da fé e na esperança da ressurreição.